Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre artigo de opinião. Aqui no estúdio, também presentes, a nossa equipe, a nossa intérprete Viviane. Oi, Vivi! Bora lá gravar uma aula com a Vivian? Aham! Objetivos: ler e interpretar trechos do artigo de opinião, o amor. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato e identificar a intertextualidade. Aproveitando a imagem da iconografia, qual seria então o tema, né? Acertou quem disse, o amor, as questões sobre o amor. E aí eu te pergunto, sabe aquele sentimento que te inquieta? Sabe se você costuma ler textos com opiniões? O que você pensa então sobre o amor? Qualquer tipo de amor? O amor materno, o amor fraternal, o amor entre duas pessoas que se gostam muito. Vamos ler alguns trechos de um artigo de opinião para saber mais sobre, na tela, o amor. Artigo de opinião, o amor. Quando amamos, nos tornamos pessoas melhores, mais confiantes, menos egoístas, mais felizes. Sabe aquele sentimento que te inquieta? Aquele sentimento que te faz feliz, que em um momento te dá segurança e no seguinte te faz perder o chão? Aquele sentimento que te leva do céu ao inferno num nanosegundo? Aquele sentimento que vem junto com um olhar, que mexe contigo, sem que nenhuma palavra seja dita ou escrita? Aquela impressão que te bota medo, antes mesmo que exista uma ínfima possibilidade que aconteça? Que te estremece, que te deixa perdido, sem qualquer indicação de caminho? Que te faz sonhar de olhos abertos? Que bagunça teus pensamentos? Para essas questões existe uma única resposta: amor. Ontem, aqui no Brasil, foi comemorado o Dia dos Namorados, data que teve sua origem em 1949, pela criação de um empresário do ramo de publicidade, João Dória. Atividade 1. Preparados e com amor? Vamos lá! Analise o fragmento. Ontem, aqui no Brasil, foi comemorado o Dia dos Namorados, data que teve sua origem em 1949, pela criação de um empresário do ramo de publicidade, João Dória. Nesse trecho, temos então um fato ou uma opinião? Fato ou opinião? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltamos a gabaritar a atividade 1. Nesse trecho, então, nós temos um fato. Por quê? O articulista, no caso, a pessoa que produz o artigo de opinião, ele faz o quê? Ele cita um exemplo de um fato ocorrido no Brasil. O fato é o Dia dos Namorados. Conferido? Continuamos a leitura. Olha só essa iconografia. Já não te remete a um clima de amor? É exatamente esse o objetivo. Então, olha a continuação do texto com muita atenção. Tirando o enfoque comercial, é uma data muito especial para as pessoas que amam, pois é o dia em que o amor mostra sua força, mostra que está vivo, é compartilhado. Nesse dia, o amor é expressado das mais diversas formas. Ele ganha fotos, flores, poemas, músicas, jantares. Ele também ganha orações, pensamentos, lembranças, palavras não ditas, sentimentos não vividos. A inquietação do homem diante desse sentimento é muito antiga e desperta debates desde a Grécia Antiga, quando filósofos se renderam a Eros, o deus do amor, e tentaram explicá-lo. Muito já foi dito sobre o tema, mas os significados que envolvem o amor são, na sua grande maioria, belos e valem a pena ser analisados, estudados e compreendidos, se é que isso é possível. Com isso, a atividade 2 tem uma série de questionamentos? Não. Quero saber apenas qual é a tese defendida pelo articulista. Articulista, você sabe, é o autor do artigo de opinião. Faz aí que eu já volto.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 2. Nós estamos falando de artigo de opinião, não é mesmo? Então veja, o artigo de opinião, escrito por um articulista, que é o autor, ele vai mostrar o quê? A opinião de alguém sobre um determinado tema. Muito bem. Para expressar isso, esse autor vai defender o quê? Uma tese. Então, ao retomarmos a tese, né? Aqui, ó, com tudo isso que começa aqui do texto, nós já percebemos que ponto ele defende. Olhe comigo. O título, opinião, o amor. Quando amamos, nos tornamos pessoas melhores, mais confiantes, menos egoístas e mais felizes. Aí ele começa com os questionamentos sobre amor. Aquele sentimento que te inquieta, que te faz feliz, que te dá segurança, o sentimento que te leva do céu ao inferno, o sentimento que vem com um olhar, uma palavra escrita, dita, o medo, né? Aí o tremor, o fato de perder-se, o sonhar. E aí aqui faz o fato, citando o Dia dos Namorados, né? É um fato, não tem opinião. E aí nós chegamos aqui com o resto do texto, falando o quê? Do enfoque comercial, mas ele diz assim, ó, é uma data muito especial para as pessoas que amam. Aí ele complementa, ó, pois é o dia em que o amor mostra sua força, mostra que está vivo e é compartilhado. Você acha que aqui é um fato ou já começa a opinião? Muito bem, acertou quem disse que não é um fato. E aí ele embasa, o amor é expressado das mais diversas formas, né? E vai exemplificando. Então, o que nós podemos dizer que a tese defendida pelo articulista, o que é? Que o Dia dos Namorados, né? Sintetizando, você entendeu o que é o quê? Uma data muito especial para quem? Para as pessoas que amam. Por que isso? No texto ele exemplifica e mostra que é o dia em que o amor mostra a sua força, mostra que está vivo e compartilhado. Retomando o texto, ó, ele diz aqui, ó, mostra que está vivo e é compartilhado. Percebeu? Diferentemente do fragmento anterior aqui no texto, quando ele dizia só o fato, ó, o dia dos namorados, né, data que teve origem. Tem alguma opinião aqui? Não, é apenas um fato. Ele começa a mostrar a tese, depois daqueles questionamentos, aqui. Conferido? E agora, qual será o próximo passo, professora? Num artigo de opinião, nós sabemos que ele vai fazer o quê? Ah, muito bem, você está ligado hoje, hein? Como dizem vocês, ligadíssimo, prof. Por quê? Os argumentos vão colaborar com a tese, vão sustentar a tese defendida pelo articulista. Não é mesmo? Então, olha só aqui, ó. Continuamos a leitura para identificar isso, combinado? Te convido, ó, que imagem linda. Vamos juntos, de mãos dadas. Venha comigo ler o texto. O mais importante é amar, pois o momento é único. Seja ele um amor passageiro, um amor eterno, um amor proibido, um amor sofrido, um amor de verão, um amor eterno ou um amor não vivido. Pois quando amamos, nos tornamos pessoas melhores, mais confiantes, menos egoístas e mais felizes. Continuando a leitura, temos, portanto, felizes daqueles que tiveram a oportunidade de encontrar o amor e de reproduzir. O soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Abre aspas. Que eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito. Então, estes versos do poeta, né, estão presentes onde? No artigo de opinião que estamos trabalhando. A atividade 3, a seguir, ela coloca justamente uma questão sobre isso. Leia comigo aqui o quadradinho rosa, né, o retângulo rosa. Que eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Decodificando,
o amor que tive. Então ele teve um amor. Que não seja imortal, ou seja, ele não quer para a eternidade, mas ele quer o quê? Posto que é chama, né? Então aquela chama, aquela ardência, aquele sentimento caliente, mas que seja como? Infinito enquanto dure. Então olha que interessante este verso, que seja infinito enquanto dure. Já refletiu sobre isso? Analisando bem o fragmento poético, a pergunta é possível identificar então qual recurso de linguagem é utilizada pelo autor aqui nesse trecho? Você consegue fazer isso? Faz aí que eu tô te aguardando aqui. É rapidinho. Voltamos, estamos conversando sobre artigo de opinião. Você já percebeu que em um texto, por vezes, o que fazemos? Colocamos recursos de linguagem, né? Aqui nós colocamos um recurso, né? E você notou que o articulista colocou qual recurso? Acertou quem disse a intertextualidade, né? O texto dialoga com outro texto. No caso, está dialogando com o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, né? Portanto, felizes daqueles que tiveram a oportunidade de encontrar o amor e de reproduzir. E aí ele sustenta, através da intertextualidade, o quê? A tese dele, através de um argumento aqui, ó, de citação, né? O soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. E aí ele continua, que eu possa lhe dizer do amor que tive, citando. Então, um argumento de citação, um argumento de exemplificação dentro do artigo de opinião, ok? Lembrando então a intertextualidade. Quando que ocorre a intertextualidade, professora?
Quando um texto dialoga com outro texto, já vimos. O poema dentro do artigo. Confere? Confere. Mas como percebemos melhor essa relação, né? Como entendemos isso? Quando conhecemos a referência da intertextualidade, né? E outras músicas também fazem intertextualidade. Por exemplo, na música, uma música bem famosa, fala lá: ainda que eu falasse da língua dos homens, sem o amor eu nada seria, né? Ou é só o amor que conhece, né? Ele cita trechos da Bíblia, ele cita versos do poema de Camões, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. E aí, conhecendo as referências, eu consigo entender melhor a intertextualidade. Nos textos em prosa também temos isso. Por vezes, Machado de Assis, José de Alencar citam outras obras dentro do seu próprio texto, né? Até para fazer uma intertextualidade, para fazer um link com você. Então, é muito importante você ter o quê? Uma leitura amplificada, para que quando tenha este tipo de referência, você já perceba a intertextualidade. Em relação à estrutura do artigo, né? Professora, qual é a estrutura? Vamos no passo a passo? Então, olha só. Eles giram em torno do quê? De questões polêmicas, né? Mais polêmico que o amor, só o amor mesmo. As soluções apresentadas não são consensuais. Na introdução, o autor localiza a tese que defenderá. No desenvolvimento, ele assume uma posição em relação à polêmica. Mas não basta só concordo ou discordo. O que ele tem que fazer? Ele dá opinião e sustenta essa opinião com argumentos. A seguir, na conclusão, vai ter que ter o quê? Obviamente, uma articulação lógica entre as ideias apresentadas aqui, ó, no meu azulzinho na introdução, e o que ele está concluindo. Então, introdução, desenvolvimento, conclusão, devem estar o quê? Em consonância. Eu não posso começar defendendo uma tese e terminar concluindo contrariamente, né? Não dá. Eu tenho que, ó, retomar. Em relação ao conteúdo, como se posiciona? Então, veja, posicionar-se explicitamente em relação a uma questão polêmica, formular claramente a questão problema, tomar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quem, para não ser repetitivo mesmo, né? Inserir a questão no contexto do debate, incorporar a posição de outras pessoas, seja para concordar, para discordar e, sobretudo, claro, argumentar com fatos, dados, exemplos, evidências, princípios, comparações, citação da opinião de especialista, etc. Que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos de artigo de opinião, reconhecemos suas características, reconhecemos fato e uma opinião relativa ao fato, identificamos intertextualidade no texto. Neste vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve!